Olá, vamos iniciar mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, estou aqui com vocês nessa aula, que agora a gente vai observar qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento. Olha aí, a nossa aula é a aula de número 6. O objeto de conhecimento é histologia, os tecidos e sua organização. E o detalhamento da aula é introdução ao estudo da histologia e os tipos de tecidos. Tá? Então essa é a nossa aula, vamos começar agora. Vamos dar início a essa aula bem legal de biologia que vai falar para a gente sobre o estudo dos tecidos. Né? Então essa aula é sobre a histologia. Né? Então quando a gente fala, quando a gente observa esse nome histologia, é o nome que tem aí um determinado significado. Isto significa tecido e logia, estudo. Por isso que quando vocês escutarem a palavra histologia, estamos falando do estudo dos tecidos. Então, quando a gente começa a pensar ali no nível de organização de um corpo humano, a gente já sabe que a gente tem uma célula ali que é a estrutura fundamental. Tem a célula, as células que têm a mesma função, elas se juntam, elas formam o tecido, que é o assunto dessa aula. Os tecidos, eles formam um órgão, o órgão vai formar um sistema e vários sistemas ali compõem o organismo. O nosso corpo, por exemplo, nós temos o sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema pulmonar. Então, todos esses sistemas, eles apresentam essas características. Um sistema digestório, por exemplo, ele apresenta órgãos como o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, órgãos que fazem parte do sistema. E o que compõe esse órgão? O tecido. E o que compõe o tecido? A célula. Então, a gente observa que esse estudo, ele envolve esse conhecimento. É necessário a gente entender que um tecido, ele é formado por uma célula. E aí no nosso corpo existem diferentes tipos de células e cada célula vai ter uma função específica. Então a gente vai observar que como existem diferentes tipos de células, também terão diferentes tipos de tecidos. Então a gente vai conseguir observar de uma forma geral a diferença que tem, os diferentes tecidos que compõem o nosso corpo, os órgãos, sistemas, e a importância, a função de cada um deles nesse processo. Então, vamos observar aí mais conteúdos voltados à histologia. Olha só. A histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. Ela funciona como uma ponte entre o estudo das células e dos órgãos, ajudando a entender como as estruturas do corpo estão organizadas e como elas desempenham suas funções. Então, essa informação ela traz para a gente a importância do estudo dos tecidos do corpo humano, a importância da gente entender como ocorrem, como é que elas são formadas, Então é importante a gente ter esse conhecimento, do que é feito ali aquele órgão, com a importância dele, o tecido que o compõe, a relação entre os tecidos também que a gente vai observar nessa aula. Então, a gente pode fazer uma comparação do tecido, por exemplo, com a construção de uma casa. Quando a gente vai construir ali uma casa de alvenaria, o que acontece? A gente precisa o quê? De tijolo. Esse tijolo é a representação de uma célula. Eu vou pegar ali meu tijolinho, vou colocar o cimento, vou colocar um tijolo do lado do outro e vou construir um cômodo, vou construir uma sala, por exemplo. Essa sala é como se fosse o órgão, mas para que aquele cômodo seja feito, que ele consiga ali ficar em pé, é necessário que eu tenha o quê? A parede, A parede dividindo esses cômodos. Então, se a gente for relacionar uma casa de alvenaria, por exemplo, com um organismo, é mais ou menos essa comparação que a gente faz. O tijolo é como se fosse a célula, o órgão é como se fosse o cômodo, e o tecido é como se fosse ali aquela parede que está sendo feita para desenhar ali aquele cômodo. Bom? Então a gente faz essa relação para a gente tentar entender o que é o tecido ali no corpo humano. Então a gente tem inclusive aqui nessa imagem
uma representação, né, do tecido sendo observado e analisado através de um estudo microscópico. Né? Lembrando que as células, aqui, essas partes que fazem parte do tecido, a gente não consegue visualizar a olho nu. Então, para isso, o que eu preciso? Desse instrumento que está aqui, ó, essa lente de aumento chamada de microscópio. Né? Então, a gente já sabe a importância desse microscópio, né? Ele é utilizado ali por cientistas, por pesquisadores, para fazer uma análise mais detalhada. E aqui a gente tem uma lâmina. O que tem nessa lâmina aqui, ó? Tecido. Né? Então, a gente tem aqui o tecido que está corado, que ele vai ser analisado, ele é colocado ali naquele microscópio, a pessoa coloca o olho ali e a lente de aumento faz com que eu consiga observar o que está presente aqui nessa manchinha em vermelho que eu observo aqui nessa lâmina. Tá bom? Então, no laboratório é realizado esse tipo de estudo bem detalhado e aí a gente consegue ver com bastante detalhes os tecidos, como é que eles são constituídos, quais são as células que fazem parte dessa amostra, tá bom? Então, aqui a gente tem uma representação desse estudo sendo realizado em laboratório, né? O material que é utilizado nesse processo. E aí vamos observar o que são os tecidos. São grupos de células que são semelhantes e que trabalham juntas para desempenhar uma função específica no corpo. Né? Então, essa imagem ao lado, ela mostra para a gente novamente essas lâminas com tecidos coloridos artificialmente para ajudar nessa visualização através da utilização do microscópio, aquele instrumento que tem essa lente de aumento que torna possível observar o que está presente aí nessa lâmina. Tá? Então, a gente vai observar no decorrer dessa aula que os tecidos, a gente já sabe que eles são formados por células, tá? Então, essa é a base para a gente entender o que são tecidos. Eles são formados por células. E aí, cada tecido vai ter uma função específica. Então, aquelas células que se agruparam para formar aquele tecido, ela tem uma função específica, tá? E aí, por que estudar os tecidos? Os tecidos são essenciais para entender como o corpo funciona em diferentes níveis e também ajudam a diagnosticar doenças. Né? Então, aqui a gente relaciona a importância desse estudo também com a medicina, com a área da saúde. Né? Então, a gente observa aí novamente esse instrumento bem importante na ciência, que é o microscópio, realizando ali análises de determinado tipo de tecido. Então, ela tem também essa função, né, de ajudar a diagnosticar determinados tipos de doenças, porque ali ela vai ser analisada com muito mais detalhes, tá bom? E aí, quais são as funções gerais dos tecidos? Então, a gente traz aí como função a sustentação, né? A gente vai observar a importância do tecido no processo de sustentação. Transporte também, a gente vai ver que tem um tecido bem importante, que ele realiza o transporte de nutrientes, transporte de gases, proteção, comunicação, né? Os tecidos estão ali relacionados um com o outro, entre outras, dependendo do tipo de tecido. Né? Então, os tecidos têm uma importante função. Né? A gente vai voltar lá na imagem rapidinho, só para a gente fazer uma observação. Olha só, a gente observa lá no fundo da imagem um microscópio. Né? E esse microscópio está trazendo ali a sua imagem para um monitor. Né? Então, a gente consegue observar nesse monitor o que o cientista estaria observando ali naquele microscópio. Né? Então, observem que lá naquele microscópio tem somente uma lâmina, né? Com aquela manchinha que a gente observou na imagem anterior. Mas no monitor a gente consegue observar as células que compõem aquele tecido. Né? Aquelas regiões ali mais escurinhas representam para a gente as células que compõem determinado tipo de tecido. E aí a gente consegue observar, né? Observar com mais detalhes o que está presente na lâmina. Né? Então, aí são outros tipos de observação, né, que melhora ali o estudo do cientista que está desenvolvendo uma pesquisa, né, ou uma análise qualquer, tá bom? E aí a gente vai observar quais são os tipos de tecidos. Né? Lembrando que tem 4 tipos de tecidos e a gente vai observar cada um deles. Tá? Tem o tecido epitelial, tem o tecido muscular, tem o tecido nervoso, né? Tem um tecido conjuntivo e aí a gente vai conhecer cada um desses tecidos. E para iniciar, nós vamos falar do tecido epitelial. Esse tecido vocês conseguem olhar agora, se vocês olharem para o braço de vocês.
né? Então, o tecido epitelial está relacionado com o revestimento, né? Está relacionado com a nossa pele. Então, qual é a função desse tecido? Revestir e proteger o corpo, né? Então, se você olhar agora aí para o seu braço, você está vendo esse tecido epitelial, né? A nossa pele que tem essa função de revestir e proteger o corpo. Além disso, ele protege também órgãos, né? Então, o tecido epitelial não está somente aqui nesse ambiente externo que eu consigo ver aqui do meu corpo, não. Ele está presente lá dentro dos meus órgãos, né? Faz parte dos meus órgãos, também revestindo e protegendo. Além disso, ele tem a capacidade de absorver e secretar substâncias, né? A gente vai observar que o tecido epitelial ele está relacionado também com a produção de glândulas. E as glândulas endócrinas, exócrinas, elas têm essa função de secretar substâncias, tá? Então, ele tem diferentes funções ali no nosso corpo. Como, por exemplo, a gente tem a nossa pele, né? Que é a chamada epiderme, que é essa camada mais externa ali da nossa pele, e o revestimento interno do intestino. Tá? Então, essa é a principal função do tecido epitelial e onde a gente pode encontrar, né? A gente trouxe dois exemplos aí para vocês, a pele e o revestimento interno do intestino, lembrando que ele está presente em outros órgãos também, tá? Como, por exemplo, na produção de glândulas. E aqui, para a gente observar com mais detalhes, né? A gente tem aqui um quadro que mostra para a gente os 4 tipos de tecido. A gente observa aí tecido nervoso, epitelial, muscular, conjuntivo. Mas como a gente iniciou falando com o tecido epitelial, a gente vai observar aqui algumas características. Olha só, né? Funções do tecido epitelial. O tecido epitelial tem várias funções, incluindo proteção contra agentes patogênicos, substâncias tóxicas e danos mecânicos. Está relacionado também com a absorção de substância nos intestinos delgado e grosso, né? Então, quando a gente fala aqui da absorção de substâncias, a gente está falando daquele momento do processo de digestão, né? Depois que ocorre a digestão, ocorre a quebra ali daquelas moléculas, daqueles nutrientes, esses nutrientes eles são absorvidos, né? Então, esse processo de absorção dessas substâncias acontece através do tecido epitelial que está presente no intestino delgado e no intestino grosso. Transporte de substâncias e para isso, né, algumas células que compõem esse tecido de transporte de substâncias, eles apresentam cílios, como a gente observa nessa primeira imagem aí ao lado. Né? A gente observa a imagem de um tecido epitelial com cílios. E esses cílios, como eles realizam ali alguns movimentos, ele auxilia nesse transporte, tá bom? Secreção nas glândulas, a gente já sabe que ele compõe ali as glândulas que fazem parte do nosso corpo. Excreção de substâncias, e aqui a gente traz túbulos do rim, né, que está relacionado com esse processo de excreção. Trocas gasosas através dos alvéolos pulmonares, lembrando também, né, que ocorre aí nessa região essa troca do oxigênio pelo gás carbônico, que também está relacionado como função do tecido epitelial, e o deslizamento entre superfícies, que é o mesotélio de serosas. Né? Então, esse nome aqui difícil, mesotélio de serosas, ele está relacionado com a junção, né, dos órgãos, né, com a possibilidade desses órgãos se movimentarem sem ter atrito. Né? Então, ele evita o atrito entre os órgãos, como, por exemplo, a região do pulmão, tá bom? Então, aqui nessa imagem ao lado, eu consigo observar diferentes tipos de tecido epitelial. Olha só, essa primeira imagem, ela mostra pra gente o tecido pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Olha que nome grande, né? Então, o que é pseudoestratificado? Quando a gente vai estudar a célula, a gente tem aquela célula que é simples e aquela célula que é composta. A célula simples, né, o tecido simples, na verdade, é aquele que tem somente uma camada. O que a gente chama de estratificado, ele vai ter mais de uma camada. Como, por exemplo, esse aqui de baixo. Ele tem mais de uma camada, ele é chamado de estratificado. O simples, ele apresenta somente uma única camada. Quando eu chamo aquele tecido de pseudoestratificado, significa dizer que é como se ele tivesse mais de uma camada, pelo fato dele ser alongado, os núcleos estarem ali
em lugares diferentes, mas não, ele não é estratificado, por isso que tem esse nome pseudo. Ele é somente um tecido simples, mas que ele aparenta ser estratificado. Quando eu falo que ele é cilíndrico, é devido ao seu formato, né? Ele tem esse formato cilíndrico, mais alongado, maiorzinho, e ciliado, porque logo aqui em cima eu consigo observar esses cílios que fazem parte ali da composição desse tecido. E esse cílio auxilia no transporte de substâncias. E ele está ligado aqui, por exemplo, com a região do esôfago, né? Então, tem alguns tecidos que precisam dos cílios para que ocorra o transporte de substâncias. Aqui a gente tem a representação do simples pavimentoso, né? O pavimentoso é quando eu falo que aquele tecido é mais achatado, né? A gente observa que ele é mais achatadinho e simples porque tem somente uma camada. Esse simples cúbico que eu observo aqui ao centro é devido a ter somente uma camada e cúbico o seu formato, né? Ele tem esse formato mais cúbico ali, como se fosse um quadradinho. O simples cilíndrico, devido ao seu formato cilíndrico, mais alongado, maior, somente uma camada. E esse último estratificado pavimentoso são células achatadas, né? O pavimentoso significa que é uma célula mais achatadinha. E estratificado porque esse tecido apresenta mais de uma camada. Tá? Então, aqui a gente observa que esses diferentes tipos de tecido, eles fazem parte, né, eles compõem diferentes partes do nosso corpo. A gente observa essa relação com o intestino, com a nossa pele, com a parte do pulmão, né, como a gente observa aí nessa imagem, entre outros, né? Então, é um tecido de revestimento que faz parte, tem diferentes tipos de funções, como nós observamos. E aí a gente vai observar agora um pouco mais sobre um outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Vamos observar aí a função desse tecido, que é conectar, sustentar e proteger estruturas do corpo, né? Então, o tecido conjuntivo, ele está presente ali no nosso corpo todo também, né? Porque ele vai realizar essa função de conectar, sustentar, proteger. E aí, o tecido conjuntivo ele é dividido em algumas partes, tá? Na verdade, ele tem algumas subdivisões. Tem o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo sanguíneo, né? O tecido conjuntivo que está relacionado com o processo de cartilagens, a produção de tendões também, né? Então, a gente vai ver que cada um deles vai ter uma função específica. Tá lembrando também que o tecido conjuntivo, o que acontece? Tem a célula e tem a matriz extracelular. A matriz extracelular é aquela que está ao redor da célula, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai observar aqui com mais detalhes a diferença entre eles. Olha só, o tecido conjuntivo ele tem várias funções, incluindo a sustentação, conexão de outros tecidos e órgãos. Preenchimento de espaços, essa função é bem importante aqui do tecido conjuntivo também, principalmente porque ele vai ter esse material extracelular em grande quantidade, então ele vai acabar preenchendo ali vazios entre um órgão e outro, entre um tecido e outro. Transporte e nutrição, né? Quando a gente fala de transporte e nutrição, a gente fala aqui principalmente do tecido sanguíneo, né? Então, o sangue é sim um tecido, né? Ele vai ter aquele meio extracelular, que é o plasma, e junto do plasma nós temos o quê? Hemácias, plaquetas, leucócitos, cada célula com uma função específica, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do tecido sanguíneo, o que é aquela hemácia, né? Aquele glóbulo vermelho? O glóbulo vermelho ele vai transportar, por exemplo, o oxigênio. As plaquetas, elas estão relacionadas com o processo de cicatrização, né? Quando realiza ali, quando você se cortou, né? Se cortou com uma faca, e aí o que acontece? Vai sangrar, mas aquele sangue vai estancar. Por quê? Porque as plaquetas que estão presentes no meu sangue, elas vão se concentrando e vão estancando e cicatrizando aquela região. Os leucócitos fazem parte ali do mecanismo de proteção, da imunidade do meu corpo. Tá? Então, quando eu falo do sangue, eu estou falando de um tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido sanguíneo, tá? E aquela região extracelular é o plasma onde essas células estão inseridas. E aí, né, ele está relacionado com a defesa contra organismos patogênicos, reparo, cicatrização, que é o caso
das plaquetas, absorção de impactos, reserva energética. Olha só, esse tipo de tecido aqui é bem interessante, ele está bem aqui, ó, tecido adiposo. Ele está relacionado com a reserva energética, né? Então, nada mais é que a gordura que está presente no nosso corpo, né? Não tem aquela gordurinha ali que a gente se incomoda, aquela gordurinha que não quer sair, localizada, em grande quantidade. Então, essa gordura, ela é um tipo de tecido, um tecido adiposo. Existem células adiposas que acumulam ali essa reserva de energia, né? Então, qual é o objetivo desse tipo de tecido? Ter uma reserva de energia, né? Então, quando a gente come demais, a gente tem uma reserva maior, né? Então, a gente observa aí que é um tipo de célula, uma célula adiposa. Lembrando que esse tecido ele é muito importante, né? A gente tem ali a presença em diversas partes do nosso corpo, ele tem ali essa importância de reserva energética também, tá? Além de proteção, né? Querendo ou não, esse tecido ele acaba protegendo alguns órgãos também. E aqui a gente observa novamente, né? Aqui a imagem do sangue, que representa o tecido conjuntivo sanguíneo, a cartilagem, né? A cartilagem é bem interessante, que ela está relacionada com a ligação que existem entre os ossos, né? A cartilagem, ela facilita o movimento dos ossos, por exemplo, né? Ela vai ligar ali, conectar alguns tipos de ossos. O tecido adiposo, né? Com reserva de energia, tecido conjuntivo frouxo, conjuntivo denso e o tecido ósseo, né? Então, quando a gente observa que essa estrutura do nosso esqueleto, né, estrutura esquelética, ela é formada por um tecido. E esse tecido é um tecido conjuntivo ósseo, né? Essa matriz extracelular que compõe esse tecido, ela já vai ser mais endurecida, né? A gente tem essa estrutura um pouco mais endurecida, ela é calcificada, tá? Então, ela é diferenciada. Então, a gente observa que existe uma relação entre esses diferentes tipos de tecidos que fazem parte do tecido conjuntivo. A gente observa o tecido sanguíneo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, né? Cada um vai ter a sua função específica e eles vão apresentar essa característica de ter uma matriz extracelular e a presença de células na composição desse tecido, tá bom? E aí a gente vai observar um próximo tipo de tecido, que agora é o tecido muscular. Olha só, nós já vimos o tecido epitelial, vimos o tecido conjuntivo e agora a gente vai observar a importância do tecido muscular no nosso organismo, né? Ele tem aí como função permitir movimentos, tanto voluntários quanto involuntários, né? Então, o fato de eu conseguir me movimentar significa que eu tenho músculos que realizam esse processo de contração e relaxamento, tá? Então, o tecido muscular ele tem essa principal função, permitir movimentos. Quando eu vou contrair ali um determinado tipo de músculo, eu vou puxando ali meu osso, né? E aí eu consigo me movimentar. Existem movimentos que são voluntários, como, por exemplo, os músculos esqueléticos, quando eu resolvo andar, resolvo correr, resolvo falar, é um movimento voluntário. Mas existem aqueles que são involuntários, como, por exemplo, o músculo do nosso coração, né? O nosso coração ele está o quê? Batendo, né? Está em movimento. Então, esse movimento só é possível porque ele é um tecido muscular, porque só o tecido muscular consegue realizar esses tipos de movimentos, né? Ele apresenta fibras musculares, né, com proteínas que realizam esse movimento, tá? Então, a gente vai observar com mais detalhes o tecido muscular. Olha só, aqui eu tenho 3 tipos de tecido muscular. A gente observa na imagem o tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco. Logo abaixo, o tecido muscular liso. E lá no final tem um tecido muscular estriado esquelético. Tá? Vamos observar aqui mais algumas informações e a gente volta para a imagem. Olha só, é um tecido animal que tem a capacidade de contração, né? Então, o fato dele conseguir contrair é o que faz ele conseguir se movimentar e é essencial para o funcionamento do corpo. As suas funções incluem o movimento do corpo, né? Vai movimentar ossos, articulações, movimento de substâncias dentro do corpo, como é o caso do sistema digestório, que é com o tubo digestivo, a estabilização das posições do corpo, pescoço, regulação do volume dos órgãos, como a bexiga, né? No processo dela contrair.
produção de calor, o movimento e os batimentos cardíacos, que é o caso do coração. Tá? Então, quando a gente fala do tecido muscular, é importante a gente lembrar que apresentam 3 tipos. Tem o muscular estriado e o muscular liso. O estriado, o próprio nome já diz, ele apresenta estrias. Estrias, a gente vai tentar observar aqui nessa primeira imagem, como se fossem esses risquinhos aqui, ó, nesse tecido em vermelho, onde ele facilita ali o movimento muscular. Por isso que a gente tem aqui 2 tipos de tecido muscular estriado, o cardíaco e o esquelético, porque eles conseguem realizar o movimento de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque são estriados, tá? Então, essas estrias facilitam essa contração muscular. E aqui a gente observa o estriado cardíaco, lembrando que ele realiza movimentos involuntários, né? O nosso coração está batendo aqui sem que a gente peça, sem que a gente pense no batimento cardíaco, né? Ele bate de uma forma involuntária. Logo abaixo eu tenho o tecido muscular liso, né? Não estriado. Então a gente consegue observar que ele tem uma formação diferente. Então os movimentos que ele vai realizar vai ser o quê? Mais lento. Como, por exemplo, o tecido que faz parte aqui, ó, do sistema de digestão. Quando nós comemos, nós ingerimos ali, colocamos um alimento na nossa boca, esse alimento ele vai percorrer um caminho dentro do nosso corpo. Ele vai passar pelo esôfago, intestino delgado, intestino grosso. E como é que ele vai se movimentar lá dentro? Através da ação e dos movimentos desses músculos. O esôfago, por exemplo, que fica nessa região, logo depois que a gente engole, ele realiza um movimento que é chamado movimentos peristálticos. E aí o alimento ele consegue descer até chegar ao nosso estômago e continuar o trajeto dele. Tá? Então, o movimento que esses músculos realizam é através, na verdade, ele é possível devido ao músculo liso que está presente ali nessa região. E logo abaixo, nós temos o tecido esquelético, também é um tecido estriado. Então, observa aqui esse tecido com estrias, a gente observa essas faixas aqui que representam esse tecido estriado, e aí ele já realiza movimento voluntário. Quando eu resolvo andar, quando eu resolvo correr, quando eu resolvo falar, no nosso rosto existem diferentes tipos de músculos. Então, para que eu consiga movimentar aqui a minha mandíbula falando, é necessário que tenha músculo, senão o meu osso, a minha mandíbula, ela não conseguiria se movimentar, porque somente o músculo consegue realizar o tipo de movimento. Então, tem um músculo que está interligado aqui na minha mandíbula e quando eu falo, eu consigo realizar esses movimentos, tá bom? Então, a gente observou aí as funções do tecido muscular e vimos que são 3 tipos de tecido muscular. Agora a gente vai para o último tecido, olha só. A gente vai conhecer mais sobre o tecido nervoso. Qual é a função do tecido nervoso? Transmitir impulsos elétricos e processar informações, como, por exemplo, o cérebro, a medula espinhal e os nervos. E quando eu falo do tecido nervoso, eu estou falando dos neurônios, as células que compõem ali o tecido nervoso. Temos neurônios e temos as células da glia. Então, as células da glia elas funcionam ali como ajuda na reparação desses neurônios. Tá? Então, qual é a função do neurônio? Transmitir informações, transmitir impulsos elétricos, tá? Processar informações. E ela faz parte do sistema nervoso. Então, a gente já sabe que dentro de um sistema existem órgãos, existem tecidos e existem células. Então, dentro do sistema nervoso existem órgãos como o cérebro, a medula espinhal. E aí, para compor esse órgão, o que eu preciso? Do tecido nervoso. E o que compõe esse tecido nervoso? A célula. Qual é a célula? O neurônio e as células da glia. Tá? Então, a gente vai observar aqui mais detalhes relacionados ao sistema, ao tecido nervoso que faz parte desse sistema, que é essencial para o funcionamento adequado do corpo, pois permite que os órgãos do sentido, a aprendizagem, o pensamento, a memória e a produção de secreções pelas glândulas e a contração muscular funcionem corretamente. Essa imagem mostra aqui para a gente a representação do neurônio. Então, esses neurônios, eles estão interligados, entre eles existem células da glia, e aí, através de impulsos nervosos e elétricos, é possível ali transmitir essas informações dentro do nosso sistema nervoso, tá bom? Então, observamos aí
essa função específica desse tecido, né, de transmitir essas informações, as células que compõem o tecido. E agora a gente vai observar, a gente vai analisar uma imagem, né, onde ele mostra para a gente esses diferentes tipos de tecidos. Tá? Então, eu tenho aí esse órgão, que é chamado estômago. O estômago é um órgão que faz parte do sistema digestório. Lá dentro do estômago, quando chega a nossa comida, começa o processo de... Começa não, né? Continua o processo de digestão. E o que eu observo nesse estômago? Que existem diferentes tipos de tecido. Olha só, a gente observa lá em cima o tecido muscular não estriado. Por quê? Eu já sei que lá tem um tecido liso, né? O tecido muscular liso que realiza movimentos no estômago. Tecido conjuntivo frouxo, que faz parte ali da composição do estômago também. Tecido nervoso, levando informações. Tecido sanguíneo, porque é um órgão que tem sangue, né? Existe ali uma comunicação de substância entre eles, que o tecido sanguíneo faz parte. E, por fim, eu observo o tecido epitelial, né? Esse tecido que vai envolver ali aquele estômago, aquele órgão, tá bom? Então, essa é só uma representação de um órgão para a gente observar como os tecidos eles estão interligados no nosso corpo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula sobre histologia.